A noite que passou foi uma noite verdadeiramente histórica. Às 2h30 da manhã, horário local do Irã, 1h30 aqui em Israel, 7 jatos Northrop B-2 Spirit lançaram 14 bombas, cada uma de 15 toneladas de explosivos sobre Fordow, a usina que foi construída a 25 andares abaixo da terra, dentro de uma montanha. E submarinos americanos lançaram 30 mísseis Tomahawk em Natanz e Isfahan. É a primeira vez que essas bombas chamadas de Bunker Buster são usadas em combate. Depois dos ataques, Trump fez um pronunciamento declarando que as usinas de enriquecimento de urânio tinham sido completa e totalmente obliteradas. Ironicamente, essa mudança que estamos vendo aqui no Oriente Médio, que estamos passando, não se deveu à primavera árabe, o que seja, mas sim, infelizmente, aos acontecimentos de 7 de outubro de 2023. Desde 94, a grande estratégia do Irã se baseou em 2 pilares fundamentais. O primeiro foi a criação de um anel de fogo ao redor de Israel, uma rede regional de forças aliadas ao Irã, capaz de ameaçar o país em frentes múltiplas. A Hezbollah ao norte, no Líbano, o Hamas e o Jihad Islâmico no sul, em Gaza, as bases das milícias xiitas na Síria e no Iraque, e tivemos também recentemente os Houthis, né, do Iêmen, ainda mais no sul. E o Irã estava freneticamente trabalhando para consolidar a sua influência também na Judéia e Samária. O rei Abdallah da Jordânia chamou esse anel de fogo de crescente xiita, um arco que se estende de Teherã a Bagdad, Damasco e Beirute, cercando Israel, com hostilidade, violência, ataques terroristas, enquanto isso protegendo o próprio Irã, que está geograficamente relativamente distante de conflitos diretos. O segundo pilar era o seu programa nuclear. A estratégia usada pelo Irã era de construir sua capacidade nuclear lenta e silenciosamente em vários locais pelo país, que é grande, o Irã é um país bem grande. E uma vez isso feito, usar essa capacidade nuclear para ameaçar, usar como chantagem e impor a sua influência em toda a região. Parecido um pouco com os objetivos do Erdogan na Turquia, que quer reviver o grande Império Otomano, ou de Putin em Moscou, que gostaria de fazer ressuscitar a falida União Soviética. O objetivo dos ayatolás era talvez reconstituir o grande, o glorioso Império Persa. Mas graças a Deus, e temos que agradecer a Deus muito, porque em meio à tragédia do dia 7 de outubro de 2023, Yahya Sinwar, o açougueiro líder do Hamas, cometeu seu maior erro estratégico. Ele arruinou o plano iraniano, iniciando a guerra sem coordenação nem com o Irã, nem com a Hezbollah. Ele pensou que, por fazer parte desse eixo, se ele atacasse, os outros viriam em seu apoio. E não vieram. Aí Israel colocou em funcionamento a sua estratégia: lidar com cada componente do arco de fogo separadamente. Primeiro, Israel escolheu responder, claro, aos ataques de Gaza do Hamas, desmantelando sua capacidade militar, sua infraestrutura na faixa, e, apesar de também estar se defendendo no norte e contra os Houthis. Então, em setembro do ano passado, milhares de pagers explodiram nas mãos e bolsos de combatentes da Hezbollah, e a maré na frente norte de Israel mudou. A partir daí, Israel mudou seu foco de Gaza para o Líbano.
A operação dos bípedes mostrou quanto tempo e planejamento meticuloso Israel tinha gastado já antecipando um conflito com a Hezbollah. Com o alvejamento dos combatentes e o enfraquecimento desse grupo terrorista, algo inesperado aconteceu, a queda de Bashar al-Assad na Síria, que se mantinha no poder graças à violência e suporte da Hezbollah. Israel aproveitou o momento e destruiu a capacidade militar da Síria, garantindo que os rebeldes, que eram ex-afiliados à Al-Qaeda, não tivessem acesso a uma força militar armada e organizada. Essa campanha criou um corredor estratégico indo de Israel, passando pela Síria e pelo Iraque, duas áreas sem sistemas de defesa antiaéreos que estavam funcionando, até o oeste do Irã. Pela primeira vez, Israel tinha conseguido um caminho desobstruído para o coração da República Islâmica. Ao mesmo tempo, a inteligência sugeria que o Irã, vendo seu anel de fogo e suas proxies destruídas, mudou de estratégia. O Irã decidiu correr para finalizar o seu programa nuclear e aumentar drasticamente a produção de mísseis balísticos. Diante dessa dupla ameaça, a bomba nuclear e os mísseis balísticos, Netanyahu disse que não teve outra escolha a não ser agir. E os planos trabalhados, estudados e treinados por anos foram finalmente colocados em prática e Israel agiu e continua a agir. E o resultado não está sendo apenas uma operação militar impressionante. É uma reformulação de premissas, uma recalibração do poder de dissuasão e um lembrete de que para Israel ameaças existenciais nunca podem ser deixadas apodrecendo de lado, indefinidamente. Elas devem ser enfrentadas mais cedo do que tarde. Essa foi a lição mais importante do 7 de outubro. Agora precisamos esperar o que acontecerá em outras duas frentes. A primeira é se o povo do Irã irá finalmente se levantar e se livrar desse regime. Não vai ser fácil ou sem perigo. Mas se os iranianos perderem essa oportunidade, o preço que irão pagar vai ser muito mais alto. O regime vai endurecer ainda mais, vai perseguir ainda mais as minorias, os seus adversários e imediatamente vai tentar reconstruir o seu arsenal militar e também seu arsenal nuclear. A segunda frente é a frente americana. Donald Trump exigiu a rendição incondicional do Irã e está pronto para continuar a atacar. A situação lembra muito o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos tiveram que jogar 2 bombas nucleares em cima do Japão. Como com o Irã, a honra era algo tão enraizado no Japão que uma rendição era impensável. Tanto que depois da primeira bomba, o Japão nem respondeu aos Estados Unidos. Foi só depois da segunda bomba que o Japão se viu sem escolha. O oficial que assinou a rendição junto com muitos outros escolheu o suicídio por causa da vergonha. Hoje não me parece que o governo do Irã irá se render graciosamente. Israel e os Estados Unidos não estão em guerra com o povo do Irã, mas com esse regime e com seu programa nuclear. E do mesmo modo que nos anos 30 não havia como negociar com o regime nazista, o mesmo acontece com o Irã. É também um regime fanático que abertamente fala de genocídio, exporta guerra e terrorismo em todos os continentes e fabrica armas para levar a cabo suas ameaças. É o promotor de uma ideologia de ódio que vê a vida humana, especialmente a vida dos judeus, mas também de todos que não sejam iranianos, como dispensável. A ideia de um míssil balístico iraniano armado com uma ogiva nuclear deveria tirar o sono do mundo inteiro, não só de Israel. Sobrou então para a gente fazer o trabalho sujo do mundo livre. Mas por mais que seja desconfortável ter que correr para abrigos dia e noite
E olha, eu lhe digo que é muito desconfortável. Nós em Israel entendemos por que lutamos. Estamos lutando pela nossa existência. Enquanto Israel tem se concentrado em alvos militares e alvos que simbolizam o regime, juntamente com as instalações nucleares e cientistas envolvidos em seu programa nuclear, o Irã tem disparado barragens indiscriminadamente ou de propósito, cerca de 340 mísseis balísticos em apenas nos primeiros dias, que mataram 24 israelenses, incluindo uma mulher de 90 anos, 2 crianças de Bat Yam e 5 mulheres de uma família árabe cristã em Tamra, na Galileia. Isso sem contar os mísseis que foram lançados ontem e hoje, que fizeram uma destruição enorme no centro de Israel. Mas até agora eu não ouvi qualquer plano de manifestações contra o Irã por crimes de guerra. Afinal, destruir um hospital como Soroka, que é um símbolo da convivência entre árabes e judeus e atende principalmente a população beduína de Israel, não existe manifestação, não existe crítica, não existe condenação, não existe uma reunião especial do Conselho de Segurança da ONU, nada. Parece que quando nós somos os alvos, as ruas se mantêm silenciosas. Mas também hoje tivemos uma notícia boa, que Israel recuperou os corpos de 3 reféns na faixa de Gaza. Yonatan Samerano, de 21 anos, que foi sequestrado e morto por um membro da ONU, da UNRWA, com o carro da UNRWA. Shai Levinson, de 19 anos, um tanquista que lutou até o fim, bravamente. E Ofra Keidar, de 71 anos de idade, que foi sequestrada do Kibbutz Be'eri. De onde quer que vocês estejam me assistindo ou me ouvindo, orem para que a operação contra a tirania iraniana seja bem sucedida. Israel não está aumentando as tensões, como a mídia gosta de dizer. Ela está eliminando uma ameaça para todo mundo. Como o ex-primeiro-ministro Menachem Begin observou uma vez, o mundo pode não gostar do judeu que guerreia, mas terá que levá-lo em conta daqui para frente. Nas circunstâncias atuais, se o Ocidente quiser sobreviver com seus valores, ele realmente deveria fazê-lo. É isso aí. O meu comentário, a todos uma boa semana. Se Deus quiser, uma boa semana, com menos correria para os abrigos, e até o domingo que vem. Até lá.